Fala calouros de todo o Brasil, aqui está falando com você o professor Michael Lohan de Química. E o assunto que vamos abordar hoje é um assunto muito incidente na tua prova. É um assunto chamado de funções orgânicas, identificação de funções orgânicas. O que nós vamos ver hoje vai ser somente a função oxigenada. Eu quero só que você entenda uma coisa. Toda vez que falamos a respeito das propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos, uma das coisas que vão definir essas propriedades serão justamente essas funções orgânicas. Então, já que vamos falar hoje a respeito das funções oxigenadas, eu quero só que você entenda uma coisa. Oxigenado lembra o quê? Oxigênio. Perfeito. Então, toda vez que você lembrar da palavra oxigenado, eu quero que você entenda que vai aparecer sempre um oxigênio na tua cadeia. E dependendo de como e com quem vai estar ligado, eu posso ter funções diferentes. A primeira função que eu vou falar com vocês hoje é a respeito da função álcool. Como é que eu consigo olhar uma função e falar essa função é chamada de álcool? Gente, é muito fácil. O álcool aí sempre vai vir também com carro-chefe. Que carro-chefe é esse? É o oxigênio. Obviamente, né? Oxigenado, então tem que ter oxigênio. Mas esse carro-chefe aqui, na verdade, vai ser a hidroxila. Toda vez que essa hidroxila estiver ligada com carbono saturado, estiver ligado com carbono sp3, estiver ligado com carbono que só faça ligações simples, eu falo para vocês que eu estou diante de um cara chamado de álcool. Olha esse caso aqui embaixo. CH3, CH2 e hidroxila. Aí eu vou te perguntar, essa hidroxila bem aqui, ó, está ligada com quem? Está ligada com carbono que só faz ligações simples. Então, neste caso, eu estou diante de uma função chamada álcool. Mesma coisa aqui embaixo, olha. CH3, CH, CH3. Hidroxila conectada em um carbono que só faz ligações simples, eu classifico então como o quê? Como álcool. Agora aqui em cima, olha só, eu tenho a função chamada de enol. É a mesma coisa, o mesmo esquema, mas toma cuidado. Enol também, ele vai ter o quê? A presença da hidroxila. Algumas pessoas, quando olham uma cadeia e verificam a hidroxila, já fazem, não, isso já vai ser um álcool, acabou. Gente, para com isso, não é exatamente desse jeito. A função enol, ela vai ser diferente do álcool em qual situação? A função enol, ela vai ter a hidroxila ligada em um carbono que faça uma ligação dupla. Só para lembrar aqui, olha, gente, lembra o quê? Lembrar dupla. Então, quando você olha a hidroxila ligada em um carbono que faça uma ligação dupla, eu falo que eu estou diante de um enol. Olha esse caso aqui embaixo. CH3, CH dupla, carbono hidroxila. Eu vou te perguntar, essa hidroxila aqui, ó, não está ligada em um carbono que faz uma ligação dupla? Sim, está ligada. Então, neste caso, eu estou diante de uma função chamada de enol. Uma coisa aqui embaixo, olha. Carbono, 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 carbono. Esse carbono bem aqui, olha, é um carbono insaturado. É um carbono que faz uma ligação dupla. E neste carbono eu tenho quem aqui, olha? Tem a presença da hidroxila. Então, hidroxila conectada em um carbono insaturado, eu falo que eu tenho a presença de um enol. Olha aqui agora. Gente, vai chegar um cara chamado de fenol. O fenol também traz como carro-chefe a presença da hidroxila. Mas cuidado. Essa hidroxila não vai ficar ligado, por exemplo, ao carbono saturado. Não. Nesse caso, a hidroxila vai estar ligado diretamente no anel aromático. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada diretamente no anel aromático, eu estarei diante de um cara chamado de fenol. Bora lembrar? Hidroxila e um carbono saturado, só ligações simples, álcool. Hidroxila e um carbono que faça dupla, enol. Hidroxila diretamente no aromático, chamado de fenol. Agora, gente, olha só. Aparece um cara chato pra gente, que é a chamada carbonila. Essa carbonila, toda vez que ela aparece de uma forma diferente, eu tenho uma função diferente. Olha esse caso aqui. Toda vez que você tiver uma carbonila entre carbonos, você vai ter um cara chamado de cetona. Quem é a carbonila mesmo? É o C-O. C-O entre carbonos, eu falo que eu tenho uma cetona. Olha esse caso. CH3, C-O, CH2, CH3. Nesse caso aqui, eu falo o que para vocês? Eu falo que eu estou diante de uma cetona. Por que cetona? Porque aparece a carbonila aqui, olha, entre carbonos. Olha esse caso aqui embaixo, olha.
Aqui eu tenho uma condensação de cadeia. CH3, carbono, oxigênio, CH2, CH3. Gente, esse oxigênio aqui, meninos, ele não está entre carbonos. Esse oxigênio faz parte desse carbono anterior. Esse carbono aqui, na verdade, vai ser simplesmente o C-O. Então, nesse caso aqui, olha, C-O, carbonila entre carbonos, eu falo que eu estou diante de uma cetona. Tem uma coisa aqui embaixo, olha só. Carbonila entre carbonos, cetona. Gente, toma cuidado. Dependendo da posição da carbonila, eu posso ter grupos funcionais diferentes. Olha esse caso bem aqui, olha. Aqui eu tenho um aldeído. Quem vai ser o aldeído? É quando eu tenho a carbonila na extremidade, quando eu tenho a carbonila no início do composto orgânico. Como esse caso aqui, olha. CH3, CH2, COOH. Toda vez que você tiver a carbonila na extremidade fazendo a ligação com o hidrogênio, eu falo o que para vocês? Que eu estou diante de um cara chamado de aldeído. Olha esse caso aqui, olha. Aromático. E aqui na ponta, carbonila fazendo a sua ligação com hidrogênio. Então, neste caso, eu estou diante de um aldeído. Muitas pessoas confundem aldeído com ácido carboxílico por conta da carbonila na extremidade do composto orgânico. Mas toma cuidado, gente. A gente vai ter que verificar aquela ligação que a carbonila está fazendo, se é com hidrogênio ou com hidroxila. O que vai ser o ácido carboxílico? O ácido carboxílico, na verdade, vai aparecer um grupo nele chamado de carboxila. Quem é essa carboxila? Ela vai ser representada pelo COOH. Quem é esse COOH mesmo? É a carbonila fazendo a ligação com uma hidroxila. Toda vez que você tiver na ponta uma carbonila fazendo a ligação com a hidroxila, eu estou diante do ácido carboxílico. Olha bem aqui, CH3, CH2, carbonila, então é um ácido carboxílico. Mesmo esquema aqui embaixo, olha, aromático, fazendo ligação com quem? Olha aqui, carbonila na ponta, fazendo ligação com a hidroxila. Então estou diante de um ácido carboxílico. Calma, calma. Aguenta mais um pouquinho aqui. Vai só virar o quadro para a gente entender sobre outras funções orgânicas. Tá gostando dessa aula? Então solta o dedo aqui nesse like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível. Lindo. Éter e éster. Tu vai verificar que éter e éster a gente pode confundir por conta da pronúncia. Eu vou te explicar os dois e depois eu vou te mostrar como é que você nunca mais vai confundir éter com éster. Olha só. Éter, lembra heteroátomo. Heteroátomo, já como eu estou falando das funções oxigenadas, esse heteroátomo vai ser quem? O oxigênio. Vem aqui, ó, CH3, oxigênio, CH2, CH3. Verifiquei o oxigênio entre carbonos, eu falo que eu estou diante de um éter. Agora, gente, quem é que vai ser o éster? O éster vai ser quando eu tiver também o heteroátomo, mas um desses carbonos for quem? A carbonila. Quando eu olho bem aqui, olha, uma cadeia carbônica, e nessa cadeia carbônica eu tenho o heteroátomo, cuidado, eu não sei se é um éter ou um éster ainda. Aí eu vou olhar com qual desses carbonos esse heteroátomo está ligado. Está ligado com quem aqui? Com uma carbonila. Então, gente, se aparecer a carbonila ligado com o heteroátomo, então não tenho mais um éter. Eu passo a ter um éster. Eu posso representar o éster tanto assim, ó, C-O, ou eu posso representar também o éster somente com COO. Quando eu olho esse COO, eu quero só que você entenda que esta cadeia bem aqui, ó, ela é uma cadeia condensada. Como é que eu consigo representar para vocês essa cadeia aqui melhor? Bem aqui, ó, CH3, COO, CH3. Quando eu olho para cá, essa cadeia é a mesma coisa que a cadeia aqui do lado. Então, olha só, heteroátomo ligado a uma carbonila. Então, estou diante de um éster. Como é que eu posso fazer para nunca mais me esquecer do éter com éster? Gente, bora pensar. Éter e éster. Qual é a diferença da palavra éter para a palavra éster? A palavra éster tem um Szinho no nome e o éter não tem. Quando eu aprendia lá no fundamental sobre concordância, eu aprendi o seguinte, que quando eu tenho somente um piloto, eu não posso falar que eu tenho um pilotos. Não, tá errado. Eu só posso falar que eu tenho pilotos quando eu tiver a partir de 2 em diante. Nesse caso aqui, ó, 2 pilotos, um piloto. Mesma coisa aqui, ó, éter
não tem S. Então vai dizer o quê? Que eu tenho somente um oxigênio. Este tem S. Então nesse caso vou ter quantos oxigênios? 2. Apareceu 2 oxigênios, coloco S. Este. Se aparecer somente um oxigênio, tiro o S, fica somente éter. Olha bem aqui, galera. Aqui eu vou te dar um exemplo de como identificar essa questão para ti, essa função. Nas provas de vestibular, vão te dar um texto e vão te dar a função orgânica. Ele vai pedir para que você só identifique essas funções para ele. Bora olhar para cá. Quando eu olho a hidroxila ligada em um aromático, que função tem aqui? É um álcool? É um enol? Não, gente, olha só. Hidroxila ligada em um aromático, eu falo que eu tenho um fenol. Olha aqui para o lado. Carbonila entre carbonos, bora lembrar? Carbonila entre carbonos, eu falo que eu tenho uma cetona. Agora, gente, carbonila na extremidade, cuidado. Será que é um fenol ou vai ser um ácido carboxílico? Eu vou ter que olhar a sua ligação. Olha só, carbonila na ponta conectado a uma hidroxila. Então, já como é uma hidroxila, eu falo para vocês que eu estou diante de um ácido carboxílico. Agora, gente, olha bem aqui, ó. Heteroátomo. Eu tenho somente um oxigênio, eu tenho 2 oxigênios. 2, né? Então vai ser éter ou vai ser éster? Aqui eu falo que eu tenho um éster. Galera, hidroxila conectado em um carbono que só faz ligações simples é o quê? É um álcool. Mesmo esquema aqui, galera, olha só. Hidroxila conectado em um carbono que faz uma ligação dupla. Eu falo que eu tenho um enol. E agora, galera, vamos lá. Carbonila na ponta conectado a uma hidroxila. Eu falo que eu tenho o quê? Também eu tenho um ácido carboxílico. Então, menos. A gente fica com essa dica para vocês sobre funções oxigenadas. Aguardem mais um pouquinho que a gente vai gravar um outro vídeo para vocês sobre as funções nitrogenadas. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.